bem-vindos ao Multiplique dessa semana. Falaremos essa semana sobre o mercado da motivação e seus vieses. Da onde vem a palavra motivar? A origem da palavra motivação, do latim motivus, significa mover-se. E nós nos movemos por uma necessidade de sobrevivência, desde as sensações mais básicas às mais complexas. Como então trabalhar a motivação de uma maneira prática? Bom, a motivação, como já falamos, está dentro de você, mas muito de nós não estamos ativando ela por questões, às vezes, de maus hábitos, más companhias ou ambientes infrutíferos para desenvolvimento da motivação e da inovação. A primeira forma de você começar a trabalhar a motivação de uma forma benéfica para você são as capacidades físicas. E isso, pessoal, estamos cansados de saber: alimentação e exercício físico. Há um tempo atrás eu falava muito nas minhas redes sociais sobre um ditado que eu coloquei como: seja nota 8, consistência é melhor do que picos de performance. E é exatamente isso. Nós somos seres humanos, nós temos problemas para resolver, nós temos outras preocupações e nem sempre estaremos totalmente dispostos, totalmente criativos, totalmente funcionando para o ambiente de trabalho. Então, essas filosofias de motivação, onde obrigam você a trabalhar como máquina, nem sempre são boas, porque ninguém consegue se manter numa performance todos os dias por um longo período. É mais fácil você trabalhar numa performance consistente, boa, acima da média, porém de forma cadenciada. Bom, pessoal, com o advento da motivação no mercado de trabalho, está cheio de curso, cheio de técnicas sobre como se motivar, como pensar positivo, como acreditar nos seus sonhos. Isso é importante? Sim, sem dúvida nenhuma. Pensar positivo e acreditar que é capaz é uma das válvulas de motivação importantes para a gente continuar seguindo nos nossos planos, nas nossas realizações. Mas só pensar positivo, só acreditar nos seus sonhos não é suficiente, como infelizmente muitos gurus e muitos cursos da internet vendem hoje. O primeiro C da carreira corporativa que te traz motivação é o conhecimento. Você conhecer a sua empresa, conhecer o setor que você atua, te traz tranquilidade, te traz segurança para você continuar fazendo o que deve ser feito. O segundo C da carreira corporativa que te motiva é a credibilidade. Com a credibilidade você tem reconhecimento, você tem satisfação em se posicionar, em liderar pessoas em prol de um propósito comum. O terceiro C da carreira corporativa que te motiva é a cultura. Quando você está dentro de um propósito, você entende a cultura da empresa, dos seus clientes, te traz conforto, te traz sensação de amabilidade, de pertencimento. O quarto C da carreira corporativa que te traz motivação é a confiança. Quando você já tem credibilidade, já entende a cultura da sua empresa, você tem confiança em executar os processos. E o quinto C da carreira corporativa, que é essencial e amarra todos os outros anteriores, é o C da continuidade. Quando você tem continuidade, você tem consistência nos processos. Os seus projetos têm início, meio e fim. E aí, você gostou dessas dicas? Então fique aqui comigo que daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do Multiplique. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. Olá, bom dia! No Multiplique de hoje, estamos aqui com o Dr. André Chiga, cardiologista, mas também professor em estratégia em saúde, um médico com uma visão super generalista do ambiente de negócios e como esse ambiente pode influenciar a nossa saúde física, mental, emocional.
O Multiplique dessa semana falou sobre o mercado da motivação e seus vieses, a importância de motivar os seus colaboradores, mas também a importância de pegar a veia certa na hora de motivar, fugindo da positividade tóxica, fugindo de fórmulas milagrosas de sucesso. Portanto, hoje agradeço a sua presença, Dr. Shiga, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Esse assunto é um assunto muito palpitante e que eu vivo mesmo no dia a dia, então é uma honra estar aqui com vocês. Eu imagino. Bom, como a gente conversou um pouquinho, você, cardiologista, tem aí todo um trabalho também na execução da diretoria de um hospital e o seu trabalho, que a gente já conhece um pouquinho na televisão, revista, palestrando sobre estratégia em saúde, experiência do paciente, e você então tem essa visão, essa tríade de médico, executivo e a pessoa que dá treinamento. Como que você enxerga hoje essa questão da motivação, né? A gente vive num mercado de trabalho que exige muita produtividade, muita entrega, muito resultado. E com isso surgem os gurus, com fórmulas mágicas de sucesso, fórmulas mágicas de enriquecimento. Tem o guru sério e o guru não tão sério assim. O que você vê hoje no seu consultório, nas suas palestras? Como é que as pessoas estão enfrentando a motivação? Como elas se motivam e o caminho certo para se motivar? Perfeito. Na verdade é o seguinte, a palavra motivação significa motivar a ação. Então eu acho fundamental isso. Existem muitas pessoas que são fazedores de cursos compulsivos, seriam aqueles alunos permanentes. O cara sempre acha que ele nunca está pronto. Então ele faz um curso, faz outro curso e nunca põe em prática. Então o que diferenciam as pessoas é o que eles fazem com essa informação. E aí é por isso que a atitude hoje é muito mais importante. Quer dizer, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então eu de verdade gosto desse conceito de motivação, acho que as pessoas têm que estar motivadas. Então, de verdade, eu acredito que as pessoas precisam unir essas questões. Aprendizado, mas colocar as coisas em prática. Então, a motivação no sentido literal é fazer com que as pessoas tenham algum entusiasmo, que é aquele fogo interno de fazer o que tem que ser feito. Transformar em ação. Transformar em ação, porque senão fica muito vago, fica muito pouco eficiente. O que a gente tem visto hoje é que nas empresas a gente tem muitos vagões e poucas locomotivas. Então, quando você tem uma pessoa que tem know-how, tem conhecimento, tem atitude, ele se torna uma locomotiva porque ele vai ajudar o líder ou o dono da empresa a puxar os outros vagões. Então, eu particularmente acho que a motivação ela é importantíssima. Mas não pode ser só aquela questão dos treinamentos de uhul, vocês devem conhecer. Você vai lá, faz um treinamento, sai super motivado, pisa na brasa, anda em cima de caco de vidro, mas na segunda-feira você está no mundo real, com as pessoas do mundo real, com as suas dificuldades normais. Então, eu acho que ter uma motivação interna, eu gosto até mais da palavra entusiasmo, quer dizer, você ter um negócio que te motiva por dentro, e aí sim, você vai usar todos os recursos que você tem para tornar isso resultado. E aí você falou do negócio que é a produtividade. Eu também penso muito sobre isso, sabe? E antigamente a gente achava que a produtividade era alguém que produzia muito. E aí eu queria que vocês que estão em casa guardassem esse conceito. Conceito que vinha da Revolução Industrial, né? Exato. Produção. Naquela época, quem produzia muito era produtivo. Hoje, a gente tem um tripé quando a gente fala de produtividade no mundo atual, que é o resultado, óbvio, mas é responsabilidade, principalmente responsabilidade ambiental e responsabilidade social. Então, produzir resultados, ter responsabilidade social e ambiental e governança, aí é um novo termo, que é o tal do ESG, e no meio tem que produzir felicidade, porque a gente vê muita gente produzindo muito resultado, mas sendo infeliz com isso. Então, não dá para dizer que você é produtivo se você não tiver essas três questões. Essa é a minha maneira de ver a tal da produtividade. Nós hoje, né, líderes, liderados, empreendedores e funcionários, que estamos com a informação a um clique, como você mesmo disse, que temos diversas opções de curso, diversas opções de bons produtores de conteúdo oferecendo esse conteúdo, às vezes até gratuitamente na internet. Como a gente se organiza mentalmente e se organiza no nosso tempo para absorver de forma natural, de forma saudável esse conteúdo? E não se perde sendo um fazedor de curso, como você citou no começo da nossa entrevista.
Muito bom, é um desafio isso. Hoje existe um termo que nas artes a gente já escutava há muito tempo falar, que são as curadorias, né? Tem o curador que vai escolher as melhores obras-primas para colocar lá na exposição de artes deles. E hoje você tem que ter, na verdade, as suas referências como se fossem as suas curadorias. Então procurar alguns canais do YouTube, alguns sites especializados, porque aí você sabe que naquele canal alguém já selecionou o material para você. Agora, como você falou do dono da empresa, do empresário, a motivação ela não pode ser uma motivação só do treinamento. Hoje, a grande motivação dos colaboradores não é o salário. Isso é uma coisa interessante, a gente acha que mas isso é muito superficial, você achar que o que motiva um colaborador, um funcionário, é o salário. O salário, óbvio que ajuda, mas o que motiva hoje são as causas por trás da empresa. Qual é o grande propósito do negócio? Ainda mais essa geração nova, eles não querem saber só de salário e benefício. Eles querem saber o que essa empresa produz, qual é o impacto que ela causa na sociedade, isso que a gente chama de propósito. Então isso é muito interessante. Uma das coisas que mais motiva uma pessoa, isso seja num hospital ou em qualquer outro tipo de empresa, é a pessoa estar engajada e sintonizada na mesma expectativa, no mesmo propósito que aquela empresa. E o colaborador às vezes pede demissão, mesmo ganhando um bom salário, quando há um conflito na expectativa dele e da expectativa do negócio. Então, a motivação real hoje é a causa e o propósito das empresas. Então, acho que é nessa linha que as pessoas deveriam ir. Agora, você falou um assunto muito interessante. Como é que a gente vai acreditar em tantos gurus, né? Primeira coisa, vai lá e pesquisa o cara. Sempre falo isso. Pesquisa a história, o que ele fez, de onde ele vem. Perfeito. Sabe por quê? Porque tem um monte de curso aí que está te ensinando a ter sucesso nos negócios. Aí você vai olhar, o cara nunca teve sucesso nos negócios. Então, tem cursos que ensinam os médicos a ter consultórios brilhantes só de consultas particulares. E eu, com 25 anos de experiência, eu falo, não há fórmula mágica de um dia para o outro para você ter um consultório só de particular. É um trabalho de construção de autoridade, de habilidades técnicas, habilidades de relacionamento, estratégia de marketing também. Então tem o termo coach, que você falou aqui. Esse termo foi banalizado, mas não há nenhum atleta olímpico hoje que não tenha um coach. Verdade. Então o coach é um treinador que vai te ensinar a sair do ponto A e chegar no ponto B, e que tipo de comportamentos, que músculos comportamentais você vai ter que desenvolver para conseguir fazer isso. Isso é um coach, então não vamos banalizar. Existem coaches muito sérios e eu particularmente gosto dessa ferramenta. Existem as consultorias. Então, se eu quiser aprender alguma coisa muito específica sobre um negócio que eu quero implementar no meu hospital ou na minha empresa e eu não domino esse know-how, eu posso contratar alguém que pode me ajudar a implementar esse negócio. E existe a grande sacada que eu vejo hoje que encurta os caminhos das pessoas que querem ter desenvolvimento mais rápido, é a figura do mentor, que não é a do consultor e não é a do coach. O mentor é aquele cara que você vai falar assim, o que ele faria se ele estivesse aqui no meu lugar? Então, o mentor vai ser alguém que já tem experiência na área que você quer se desenvolver. Então, você fala assim, puxa, qual é o grande mentor dos mentores? Jesus Cristo. Então, nessa situação, o que Jesus faria? Você tem lá algumas possibilidades para entender o que ele faria. No marketing, a gente tem o tal do Philip Kotler. A Bíblia do Marketing. A Bíblia do Marketing. É um cara que está vivo até hoje, o Philip Kotler. Fala assim, caramba, o que o Kotler faria nessa situação? Eu estou com uma situação de estratégia de negócio que eu não sei. O que o Peter Drucker faria? Ou mais, para a gente não ir muito além. Muitos de vocês têm os próprios pais como mentores. Aí você para e fala assim, caramba, o que meu pai faria se ele estivesse nessa situação? Quando você responde essa pergunta, você sabe que esse cara é o seu mentor. Então, é muito legal. Eu acho que as pessoas precisam ter algumas pessoas para se espelhar, para ter essa resposta. O que você faria se você estivesse no meu lugar? Mas aí, para isso, as pessoas têm que ter experiência. Então... Perfeito. Bom, é uma pena que falta tempo para tanto conteúdo bom. Espero que você tenha absorvido o máximo possível das palavras do Dr. Shiga e que isso te ajude a te motivar, de alguma forma, em busca dos seus objetivos da forma correta. Você gostou dessa dica? Essa e muitas outras você só encontra aqui no Multiplique, segunda a sexta na hora do Vale e sábado às 10h30 da manhã. Até a próxima!